Olá, pessoal, vamos começar mais um Papo de Compadres, episódio número 55. Meu nome é Rafael Batista, como vocês já sabem, estou ao lado da minha bela esposa, rosto desse podcast, que deixa a mesa mais bonita, né? Sempre, Olá, né? Né? pessoal. Olá, pessoal. Mais uma vez um prazer estar aqui com vocês. Sou Carolina Gonçalves. Um prazer também receber o nosso convidado. Pessoal, hoje vocês que assistiram o episódio anterior, falamos muito sobre refrigeração e etc. Esse episódio segue um pouco essa linha, mas numa pegada também que eu curto muito, uma pegada de automação e etc. Vocês vão curtir bastante, uma pegada bem técnica, mas que a gente vai trazer aqui também muita reflexão. Estou aqui com um baiano, vamos falar muito por que o baiano veio para São Paulo, né, empreender. Inclusive já identificou algumas questões de melhoria de refrigeração, de controle e automação. Brincadeiras à parte, Vitor, obrigado por você estar aqui. Vitor Arcuri, CEO da Diel, obrigado pela sua presença. CRO. CRO? Da Diel. Eu já comecei errado, mas tá tudo Mas bem. É C-Level. Só para não. É C-Level. Não, o fundador. Isso. E muito prazer conhecer vocês agora pessoalmente. Obrigado pelo convite. Eu gosto muito desse tipo de iniciativa, de trazer, de compartilhar conhecimento. Eu acho que isso é bem legal e tô aqui para isso. Acho que a gente tem muito a agregar aí com todo mundo que tá assistindo. Legal, vai ser muito bom. Ó, Lucão, agora já ficou calor. O ar tá... Vamos puxando um gancho. A gente tava conversando sobre refrigeração, né? E tem uma técnica que vocês dominam, né? Uma solução de IoT. Eu quero que você comece falando isso, porque é aquilo, né? É automação na veia para eficiência, uma série de coisas. Acho que a gente pode começar falando disso aí, que é um diferencial. Não, legal, cara. Assim, bom, primeiro, por que ar-condicionado, né? Por que a gente inventou de trabalhar com ar-condicionado? Acho que esse é o primeiro ponto, que acho que a gente tem que entender o tamanho do problema, né? E quando a gente fala de ar-condicionado, a gente fala aí de, né, talvez aí 20% do consumo do país, tá? Pelas nossas estimativas, só do mercado que a gente trabalha, que é o setor comercial, ar-condicionado representa 10% do consumo do país, né? Então, ele tem uma extrema importância num país tropical como o Brasil. E o que está envolvido nisso? Tem muita ineficiência no processo do ar-condicionado. Então, né, o tal do ar-condicionado no 18 graus, no mínimo, com aquele entendimento que é da nossa natureza entender e achar que ele vai gelar mais rápido porque ele está na menor temperatura. Agora, multiplica isso por 40 milhões de aparelhos, né, então, sendo utilizados dessa forma. Então, de fato, uma máquina não foi feita para você sentir frio no local, apesar da gente querer sentir frio, né? Então, tem muita gordura aí de queima, de dinheiro, enfim, de energia associada ao ar-condicionado, e a gente entendeu que essa era uma dor, e a gente entrou de cabeça na dor, né? E aí, assim, obviamente, né, acho que como qualquer empreendedor, a primeira ideia que você tem não é a que de fato se torna o teu negócio, né? Então, a história vai longe, mas foi Mas daí qual foi que... a primeira? Vamos falar. Não, então, a primeira era o seguinte... né, voltando atrás aí, eu sou baiano, mas estou aqui em São Paulo fazendo o quê? Na verdade, a história é longa, a gente passou por 4 cidades, né? Começou com o meu irmão, o Bruno, né, me chamando ali, né, numa ligação, eu tinha acabado de formar, e ele me trouxe essa ideia de, cara, ar-condicionado no Brasil, ele está fazendo um mestrado em Londres sobre energia, consumo de energia no Brasil. E ele viu que tinha essa curva, né? No verão tem muito consumo, no inverno tem pouco consumo. Então, o consumo no Brasil ele é sazonal conforme a temperatura, né? Então, daí a ideia era fazer uma bateria de gelo, era fazer um sistema que armazenava energia com o gelo. Então, ou seja, em um momento do dia você fazia gelo, em outro momento do dia você gastava esse gelo para refrigerar o ambiente, né? Enfim, era uma ideia de fato de armazenamento de energia. Sim. E ele me fez nessa provocação, eu acabava de formar num emprego que, né, eu trabalhava de 6 à meia-noite para ganhar pouco. Eu falei, olha, não tenho nada a perder. Então, né, a gente diz que o empreendedor ele sempre tem ele corre riscos calculados. No meu caso, eu apliquei para um mestrado em Santa Catarina porque era, né, a faculdade que tinha a melhor base de refrigeração. E o estado de Santa Catarina era o melhor
estado para se empreender naquele momento, né, devido a incentivos do governo, enfim, né, fomentos, né, editais de fomento. Então, passei no mestrado e começamos a jornada, né, ainda, né, o Bruno lá na Inglaterra, eu no Brasil, a gente se comunicando, fazendo testes de conceito. Quando ele te ligou, você estava na Bahia. Aí Tava você na Bahia escolheu ainda. ir para Santa Catarina. Isso, exatamente. legal. E aí foi lá que o Já negócio foi o começou. primeiro movimento. E aí a gente se inscreveu em um edital. Já né, começou de como Diel? inovação. Já era o nome Diel. Já era o Diel. Ah, E legal. o Diel quer dizer dia em latim. A gente brinca, né? Que todas as empresas da Faria Lima, elas são algum nome em latim, ou é inicial dos sócios, ou algum nome em inglês, né? No nosso caso é o latim. E a ideia era que é um ciclo diário, então todo dia essa bateria recarregava, enfim. E a gente inscreveu um edital de inovação do governo, de subvenção. Esse edital é para ideias inovadoras, não é para protótipos, não é para produtos já feitos. Então, Era FINEP ou era lá da... era FAPESC. Eu quero saber o nome, FAPESC. porque a gente trabalha com FAPERJ, FAPESP, uma das empresas. Lá Legal. é FAPESC. É FAPESC, né? Ah, legal. Era Sinapse da Inovação. Uhum. E era um prêmio para ideias. Né? Existem outros prêmios que são já para conceitos, o nosso era para ideia. Isso é muito importante, porque quando o empreendedor está tendo ideia, ele tem que entender que existem tipos de fomentos diferentes. Né? Então tem um que é para ideia, e esse é bem legal, porque é para você que está sem dinheiro para nada. Né? Naquela época eu tinha uma bolsa de mestrado, então né, veio a calhar. E com essa subvenção, aí Bruno tomou coragem de sair do emprego dele lá em Londres, muito bem empregado, para vir empreender. Então, no meu caso, eu já tinha menos coisa a perder, mas ele veio né, com essa bagagem para a gente, de fato, investir na ideia, porque a gente ganha um edital. Né? Então, é daí que começa a história da Diel, em 2018. E acho que é uma grande lição desse ano. Super recente, né? É. 2018. Foi quando, assim... Só que aí tem uma reviravolta. O primeiro ano foi um ano de muita ciência. 2 engenheiros em uma garagem. Sabe? Com o terceiro, que esse edital tinha direito a você contratar um bolsista, que não poderia ser nenhum dos 2 sócios. Que é um dos objetivos é bom falar um pouquinho de edital, né? É fomentar isso também, né? Fomentar. Abrir vagas assim, e tal. Abrindo você contratar valores. alguém, Abrindo valores eram 100 mil reais, 60 mil para investir em produto e 40 mil voltado a um bolsista. Sim. E esse bolsista foi essencial, porque esse cara é o nosso sócio, nosso terceiro homem hoje, que é o Edson, né, que é o nosso CTO. Então foram nós 3 na empresa desde o início. E aí dentro de uma garagem fazendo esse tal desse produto de bateria de gelo funcionar. E aí foi um ano inteiro dentro de uma garagem, e o erro fatal da gente. Né? Não foi fatal porque a empresa deu certo, mas foi um erro que quase custou aí, né, a nossa aventura. A garagem, só para você vai falar do teu mais uma pegada Steve Jobs mesmo? Cara, ou é porque lá em Santa Catarina você alugou lá Não, foi uma garagem mesmo, assim. Foi a gente na morava. Casa de alguém? A gente, inclusive, a gente morava em uma, né, a gente alugava um flatzinho lá, cada um flat com quarto, em uma morada que era um hotel, meio morada, que chamava Cida Baiana. Olha só que coincidência, né? E essa Cida Baiana, ela tinha uma parte da garagem que era cheia de entulho, e a gente precisava de uma oficina, e a gente pediu para ela, se eu arrumasse a garagem dela, desse um espacinho assim, era 3 por 3, assim, 10 metros quadrados. E aí ela deixou, ela falou, não, se arrumar, tudo bem. E a gente foi lá, arrumou e fizemos nossa garagem ali, de fato, onde né, a gente fez todos os experimentos, enfim. E assim, era um conceito bem diferente, então precisava de muito experimento. Mas a moral da história é que a gente ficou muito tempo na ciência e a gente passou pouco tempo no mercado. Então, assim, enquanto eu estava focado em entender se a bateria ia funcionar, a gente não estava fazendo pesquisa de mercado, a gente não estava entendendo qual cliente que ia comprar. A gente estava falando disso. Exatamente. Já teve podcast que a gente gravou, episódio 53, se eu não me engano, com o Mauro, que é exatamente isso, que era a diferença entre o importante e o interessante, né? A tua empresa era muito interessante, mas será que o mercado queria isso? Não, mirabolante, cara. Mas olha só, deu certo a bateria. Cara, funcionou. Quando funcionou, a gente falou, pô, tamo rico. Só que não, né? Na verdade, assim, a gente aprendeu muito sobre refrigeração. A gente ficava olhando um sistema congelar e descongelar o dia todo. A gente já introduziu a ideia do IoT. Então, esse sistema ele já era todo sensorizado. Né? Tinha dashboard, a gente controlava ele remotamente.
né? Porque você tinha que fazer o chaveamento do modo ar-condicionado para o modo bateria. Então, cara, uma engenhoca que super funcionou, 3 engenheiros, né, É brilhantes. multidisciplinar, né? Porque tem Sim, elétrica, tem muito. automação, tem uma engenharia mecânica aí. Sim, né, É, tem toda a parte eletrônica, é. né? Então foi muito legal, porque foi a base do que a gente faz hoje. Então, hoje, se a gente senta aí com pessoas com 20 anos de experiência com a área de ar-condicionado, HVAC em geral, né, a gente demonstra propriedade, é porque nós passamos um ano dentro de uma garagem, cara, sabendo todos os detalhes de um sistema de refrigeração. Mas aí, na hora de ir pro mercado, é que veio, de fato, né, primeiro um tapa na cara e depois um estalo, né? Então, dá oportunidade. E assim, nesse meio tempo, o dinheiro acabou, meu mestrado acabou e a gente voltou para a Bahia, né? Então, aquele momento, determinado momento da empresa em que o Mas dinheiro fala acaba, assim né? pra quem tá ouvindo a gente aqui. Aí você fazia uma maquininha de gelo? E aí armazenava esse gelo? Era gelo, gelo mesmo? Gelo, gelo mesmo. Tipo um gelo seco? Era o quê? Não, assim, ó, Cubo de gelo? imagina que a máquina era do tamanho dessa mesa, que é um pouco menor que essa mesa. Tá. E eu tinha 600 litros de gelo. Tá. Esses 600 litros de gelo, eles são capazes de armazenar 3 horas de funcionamento de um ar-condicionado de porte central, assim, né? Que é equivalente a talvez um banco, Uhum, uma agência uma bancária. agência bancária, Aham. uma loja pequena. Então, ele armazenava 3 horas dessa capacidade, né? Então, o gelo, ele tem a capacidade de armazenar mais energia do que o lítio, em termos de volume, relação volume e energia armazenada, né? Mais eficiente o Só gelo. que o gelo é uma energia térmica, É. entendeu? Então é difícil você converter para energia elétrica o gelo, mas, né, você coloca ali, você congela, aquilo ali tem uma energia armazenada que é bem representativa. E na hora que você utiliza essa energia armazenada que é o gelo, você deixa de consumir com ar-condicionado. Então a ideia da gente era que no momento de horário de ponta de energia, que a energia chega a ser até 7 vezes mais cara, Uhum. você usa o gelo. Então você consome energia barata e não consome energia cara. Uhum. O lance era esse, né? Uhum. Horário de ponta o pessoal que tá ouvindo, ainda é de 5 às 8, da 17 às 20, de 18 às 21, depende, né? Se tem Varia horário de de estado para verão e estado, tal, né? Mas em geral é isso, 17 às 20 ou 18 às 21. Para grande consumidor de energia, geralmente grande consumidor, né? Acho que em residência não rola, mas nesse horário as pessoas entram com gerador a diesel, que é uma energia cara, mas ainda é melhor do que consumir da concessionária, porque paga 7 vezes mais, tá? 7 vezes, depende do Ah, estado, né? Tem estado que é 3, tem outro que é 4, então, 9, enfim, aí vai. mas Né? para uma indústria, assim, é complicado. Hoje pode-se enquadrar a tarifa branca para as pessoas de residência, então até a residência pode entrar nesse meio, mas é algo assim, é um problema, porque o pico de consumo do país, isso foi criado por causa do pico de consumo do país, que era antigamente em Mudou, 1980, não é mais quando 5 as às pessoas 8. chegavam em casa, tomavam banho no chuveiro elétrico e É, ligavam a TV. É. Hoje é 3 da tarde, quando o consumo de ar-condicionado está no ápice. É 3 da tarde do verão. E não, um ponto importante é que o apagão que aconteceu em 2014 e em 2015 foi às 3 da tarde do verão. Então esse foi um dos nossos gatilhos para entender que ar-condicionado era um problema. é. E armazenar essa energia era uma solução. Mas então a ideia central era essa, né? Então tinha muito embasamento teórico, mas na hora do campo, o que acontece é que, assim, não tem espaço para instalar essa máquina e as empresas elas já não conseguem cuidar bem do ar-condicionado que elas têm. Se você dá mais uma máquina para ela tomar conta, aí só vai piorar a situação. Quem vai fazer a manutenção? Não, então É. assim, Porque vocês tinham pensado em vender como produto, né? é um produto. A gente vendia um Entendi. produto e cobrava uma mensalidade, né? Sempre foi Uhum. nessa ideia de ter também um FII sobre Uhum. né, a tecnologia. Então sempre teve um braço de tecnologia e software por detrás que a gente Mas esse entendia que FII era um seria caminho. da redução do consumo? Seria da gestão da máquina, gestão. né? Porque essa máquina ia reduzir o custo da pessoa, né? Mas a verdade é que não tinha como esse sistema ele ser instalado por conta de falta de espaço, pela dificuldade de ter mais um dispositivo. Mas
O grande ponto é que, assim, se a gente investisse e batesse cabeça, pode ser que a gente tivesse vendido umas 100 unidades, algumas unidades, né? Mas a ideia é que você tem que saber qual a hora que você está, de fato, com uma boa solução e quando você não está com uma boa solução. Uhum. Né? Você tem que ter autocrítica sobre a sua ideia, e você tem que deixar de ser apaixonado. Isso aí foi minha dissertação de mestrado, né? E zero apego. Zero E apego porque como nós que tínhamos que fazer foi funcionar. tomar essa decisão, assim? Em que momento vocês se reuniram e falaram, não, vamos ter que mudar o business? Assim, essa é uma lembrança muito legal pra gente, porque foi quando as coisas começaram a dar certo de verdade. E que bom que foi na primeira mudança, então, né? É, A gente muda umas 10 vezes. pois é. Mas acho que assim, tudo, né, uma dica aí pro pessoal, tudo envolve você entender dados e você casar com, né, a tua tese, né? Uhum. Então, quando a gente foi e fazer muita visita para cliente, tá, pessoal? A primeira coisa, você tem que ouvir cliente. Então, quando eu digo que foi o primeiro erro, né, a história foi o que foi, mas se eu fosse fazer tudo de novo, no primeiro ano, lá em 2018, eu estaria conversando com vários clientes. Nossa equipe não tinha comercial. Eram 3 engenheiros numa oficina, né? Então, mas assim, quando a gente foi para as visitas, a gente foi para uma visita, né, na Lojas Americanas. E, cara, o coordenador de manutenção olhou para nossa cara e falou: Puta, cara, você não vai gerar mais um problema para mim, não? Né? Ele tava assim com a cara de aflito, de que ia instalar mais uma máquina lá para ele dar conta. E deu para sentir isso. Eu fiz essa leitura do cara, né? E ao mesmo tempo eu também senti que ao longo da nossa visita, ele atendeu o telefone pelo menos umas 10 a 15 vezes, né? Um coordenador de manutenção. E aí eu já fui começando a entender. Com problema lá na refrigeração. Esse cara não tem tempo. É. E aí a gente visitou tudo. Aí na hora final, ele fala, pessoal, e aí, já terminou? Porque eu tô com outro problema numa loja que o ar-condicionado quebrou e os ovos da Páscoa estão derretendo. Era Páscoa, era mais ou menos o período que a gente tá agora, né? Era abril, iníciozinho de abril. E aí que deu estalo. Eu falei, pô, esse cara não é essa máquina. Ele precisa de um sistema de preditiva. Né? Ele precisa entender quando essas... Porque na hora que eu faço a conta da quantidade de chocolate que ele perdeu versus, ou ia perder, versus a quantidade de energia que eu ia consumir, que eu ia economizar em um ano, eu falei, a conta da Páscoa fecha muito mais do que a da energia. Então, acho que esse caminho é mais interessante. Fora que eu vou estar resolvendo a dor real do cara. Eu acompanhei aqui. E essa foi só um exemplo, mas essa foi a visita. A gente fez outras visitas, mas essa foi a do estalo. E aí, quando eu já voltei totalmente inquieto, assim, falei, cara, joga fora isso aí, não vai dar certo, esquece. E, né, e aí aquela coisa, a gente, né, conseguiu ser incubado pela Federal da Bahia, e a gente tinha uma salinha lá, também na história da salinha pequena. A história né? muito parecida da Gessel, né? Né? A salinha 3x3, nós 3 lá, brigando, aí foi o dia que a gente discutiu um monte, cara. E no final a gente tomou a decisão de pivotar, né, para esse sistema. Só que a gente falou o seguinte, vamos construir essa caixinha aqui. E era impressionante como a máquina era um processo, você precisava de um galpão, você precisava de um monte de coisa. E o nosso sistema de preditiva, a gente construiu ali em 30 minutos, a gente montou uma caixinha, colocou no ar-condicionado e tirou as primeiras medições do ar-condicionado do nosso escritóriozinho ali. E aí de cara a gente já pegou que o nosso ar-condicionado não estava funcionando direito. Aí a gente fez mais teste em 5 máquinas, nenhuma estava funcionando direito. O que é não funcionar direito? Cara, isso aí, inclusive, quando eu falei de dados, né, é importante você buscar dados para a sua tese. Esse foi um dado que assim, confortou demais a nossa decisão. Aí eu vou te dar primeiro o dado, depois eu explico o que é. Isso é um dado de americano, tá? De uma empresa americana. Não é brasileiro. A gente tentou procurar esse dado no Brasil, não conseguimos. Hoje a gente tem pela nossa base, mas o dado dizia que 70% dos equipamentos operam fora da especificação do fabricante. Né? O que isso quer dizer? Quer dizer que o fabricante ele desenvolveu a máquina para funcionar de um jeito, só que no processo de instalação, de manutenção, de uso, ele não está sendo operado da forma como deveria. E isso faz com que a máquina consuma 40% a mais. Então... E dá essa sensação assim, tá frio, tá calor e não regula direito, ou não chega nisso? Não acho que é o caso desse ar-condicionado aqui, tá funcionando muito bem, né? Mas esse ar-condicionado poderia não estar funcionando bem e estar gelando, entendeu? Sim. Ele poderia estar fazendo gelo,
ele poderia Ele não estar tá com na condição sujeira, ótima, né? tem coisas no ar que você não está vendo. Uhum. Exatamente, não está na condição ótima. Então, nem sempre gelar quer dizer que ele está bem. Que é o Né? que a gente entende que tá bom, né? Para o usuário final, ele só quer que gela, né? Isso aí. Que foi no episódio que a gente gravou, né? A gente gravou com o Matheus da Colortel, que ele falou assim, cara, o que eu vendo é o cara entrar no ambiente e fazer assim, ó, tá geladinho. Tipo assim. É o bom humor que ele vende. Mas para quem é o dono do equipamento, tem. Mas assim, quem usa também pode ter sido na instalação, e quem usa não instalou. E aí, provavelmente, aquele cara que instalou, que às vezes você contratou, fulano instala. Não usou das melhores condições que tá no manual, é isso também, né? Exatamente. Hoje, a mão de obra, ela é semi-qualificada. O que isso quer dizer? Quer dizer que é possível você instalar um equipamento, mas para você deixar o equipamento redondo, né, com todos os parâmetros eficientes, é um sistema técnico o ar-condicionado. É um sistema técnico usado por pessoas. Então, aí é que está o ponto. Então, é algo que tem toda uma engenharia por detrás ali de como é que você, né, seta, né? Tem medir superaquecimento, você tem que medir temperatura e pressão, tirar, enfim. Aí vai longe ali, você tem que tirar o estado do fluido. Então, tem que entender um pouco e tem uma forma fácil, que é você bater o olho, fazer umas 3 regrinhas e você bota o negócio para gelar. E é nessa que você vai acumulando problemas, mas talvez o principal não é nem a instalação, e sim a própria manutenção, né? Então, se você não faz limpeza, né, no teu equipamento, se você não abre, tem gente que nunca nem abriu aquela tampinha ali, mas se você não abre e faz uma limpeza, aí já não está passando ar legal. Aí você já vai ter o sistema congelando. Aí se congelar, já vai acabar queimando o compressor, né? Ou então, sei lá, se vazou um pouco de gás, ele vai acabar queimando o compressor e você não vai saber. Então, bom, tem N formas aí da máquina não funcionar como deveria. Não vou, né, dar aqui, né, certezas, mas assim, a verdade é que ao longo dos processos vai se perdendo, e quando você tem o ar-condicionado da sua casa, tudo bem, né? Tá gelando, você tá tendo controle dele todo dia, mas imagina o cara que tem 300 a 1000 lojas espalhadas pelo Brasil e cada loja tem 10 equipamentos, ele tem que dar conta disso tudo, né? Como é o caso, né, dessa empresa, da Americanas, que gerou o nosso insight. Então, foi nessa daí que a gente falou, pô, esse cara tem um problemão, ele tá cego, totalmente cego. Ele não consegue enxergar e, assim, tem muito equipamento. Tem muito equipamento e isso representa 50% do consumo da loja desse cara, né? 50 a 70, vai dependendo aí do local. E aí vai mais ainda. Então, o terceiro maior custo de uma empresa de varejo é energia. Primeiro são pessoas, depois aluguel, depois energia. Então, na hora que você trabalha em cima desse lado da energia e ar-condicionado é o principal ofensor dele, fez muito sentido, né? Aliás, sempre fez muito sentido desde o início, mas nesse momento a gente falou, se eu garanto que o equipamento está funcionando direito, eu talvez já economize mais dinheiro do que a tal da bateria, né? Então, às vezes é melhor fazer o básico, bem feito, para depois você pensar na máquina nova, enfim. Quando a gente abre uma empresa, a gente quer ser disruptivo, tá? É natural, É né? natural. Porque aí você saiu de um tanque de 600 litros de gelo para uma caixinha. Para uma caixinha. E isso foi, cara, isso foi uma paz. Essa uma caixinha paz monitora e te entrega os dados e diz, tá ruim, tá bom? Ou ela... Sim, acredito que você já interprete e tenha a tomada de ação, mas a caixinha não... A caixinha é só sensor, ela não é nenhum atuador, não, né? Não atua, não. Aí que o processo ele casou muito bem e a gente foi para a linha do desenvolvimento do software, né? Porque a ideia foi assim, na primeira instalo foi, eu vou fazer um sistema preditivo para ar-condicionado, né? Um sistema que vai acusar uma falha. Por que surgiu essa ideia? Porque eu já tinha medo da minha máquina quebrar. E a minha máquina, a de gelo, já era toda sensorizada. Então eu já tinha criado um algoritmo para me dizer se ela estivesse quebrando ou não. Então meio que eu já tinha alguma coisa pronta na cabeça. E aí o que a gente fez foi pegar esse algoritmo, traduzir e, né, para qualquer ar-condicionado. Então hoje você instala só sensores. Esses sensores eles passam dado para a nuvem, né? Então o hardware, né, que é o dispositivo, a caixinha, ela só serve para trazer os dados para a nuvem
Tá. E lá no software tem todo um algoritmo entendendo se a máquina está ligada, se ela não está, né? Tem um regime de permanência para entender que ali é o momento de acusar uma falha. Enfim, então daí vai embora, né? E a ideia é que os caras que cuidam da manutenção, principalmente, né, você vai evoluindo na camada de gestor, de fato, esse cara ele não é um especialista em ar-condicionado. Ele contrata especialistas de ar-condicionado, mas ele não é especialista. Mas ele é um gestor, ele precisa ter visão. Então, né, foi um outro cliente que soltou esse ponto que sempre fica na nossa cabeça, os primeiros clientes, as primeiras insights. Ele falou, olha, dado qualquer um consegue me entregar, mas eu quero um insight, eu quero o que eu faça com esse dado. Sim. O que adianta eu te dar 8.000 sensores de pressão medindo pressão? Vai fazer o que com isso, né? Então, o que a gente faz é exatamente traduzir os dados, entregar para esse gestor o seguinte, a máquina está verde, a gente criou até esse termo, né? Saúde da máquina. Né? Foi um termo que veio junto com a ideia do preditivo. Ó, vamos criar a saúde da máquina. Né? Então, a ideia da saúde da máquina é, tá verde, não precisa se preocupar. Tá amarelo, tá fora da especificação, mas não oferece nenhum risco. Ou seja, saiba que você está consumindo mais, mas sua máquina está gelando, não precisa ter pressa. No momento certo, numa preventiva, vai lá e corrige. Laranja... Você diz qual é esse problema? A gente prescreve o problema, né? Na verdade, chega a ser uma lista de problemas. Às vezes tem uma coisa que é bem clara, aí é um problema único. Como, sei lá, um vazamento de um gás. Aí é bem claro. Mas senão a gente lista possíveis problemas e possíveis causas também desse problema. Né? Tá. Então, 2, 3 problemas e as possíveis causas. Então, isso aí já traz, né, um filtro e transforma qualquer um no especialista ali para poder contestar e ajustar na gestão. E aí, né, depois do amarelo tem o laranja, que é o risco de quebra, risco iminente de quebra. Então esse aí, assim, a máquina está numa condição onde máquinas quebram. Né? O ar-condicionado ele não é um equipamento que quebra assim, da noite pro dia. Ele vai trabalhando em um regime ruim, até que um equipamento que era para durar 10 anos dura 2. Né? E aí, por último, é o vermelho, que quebrou, né? Agora sim você pode fazer uma manutenção. Então, esses 4 níveis, eles dão um farol que, para um cara que tem 8.000 máquinas, ele bate o olho e fala, 7.000 tá boa, né? 500 está fora da explicação, mas eu tenho 500 aqui que estão num regime que eu preciso fazer uma corretiva. Né? A gente chama até de corretiva proativa. Né? Você vai fazer uma corretiva de forma proativa. Né? Você vai lá consertar antes que isso gere um chamado pelo usuário final. Né? Então, isso você ganha bastante tração. E no fim, assim, acabou que a gente foi fazendo cases atrás de cases com essa tese e realmente o benefício é muito grande. Né? E aí você já tem... Claro, já estamos em 2025, a empresa 2018. Isso foi que ano, quando virou a chave? 2019. Abril de 2019. Só, né? Foi, a gente considera aí que é o começo da Adiel como é hoje. E o primeiro né? case, assim, botei num cliente relevante e tá funcionando. Cara, o primeiro case foi com um tio meu, cara. Né? Você tem que vender, você tem que vender pra família primeiro, né, cara? Foi uma venda que são os que menos acreditam, né? Esse foi difícil de vender, cara. Ou contrata porque fala, tá bom, meu filho, vai lá, não é tão caro, vou te ajudar. Ou não contrata, né? Não, esse meu tio, ele tinha, coincidência, ele tinha um irmão que era sócio dele, e esse irmão é um cara muito, né, realmente muito pragmático e não quer nem saber se é tio, sobrinho, o que é. Ele queria entender, então, meu tio falou assim, olha, gostei, Vitor, adorei sua ideia, mas eu vou botar para você falar com o meu irmão, que aí ele sim vai saber jogar certo. Adorei, acho que vai funcionar, mas você tem que convencer ele, não é a mim. E ele tinha uma loja de tecido e ele, assim, é aquele ciclo que às vezes as pessoas passam, né? Pô, meu ar-condicionado tá sempre quebrando, eu preciso comprar um novo. E aí eu fui visitar esse irmão do meu tio, né? E aí ele foi lá e, assim, eu tava cobrando R$120 por mês pra ele. Era o valor, o valor inicial. E ele tava disposto a comprar uma máquina por 16 mil. Né? E aí ele me botou lá para ligar, fala, ele foi me testando, né? Fala aí um cara que vende equipamento de ar-condicionado aí. Deixa eu ver se você sabe, mas eu falei, ele ligou, liga aí agora. Quanto é que tá a máquina tal? R$16.000. Aí eu falei, olha, eu tô te oferecendo um sistema para você fazer um diagnóstico, custa R$120 por mês. E você tem outra opção, que é comprar uma máquina nova por 16 mil. Né? Eu acho que vale a pena você fazer pelo menos um ano de monitoramento antes de fazer um investimento desse.
E ele, tá bom. E aí nós colocamos lá e a gente identificou que era um problema de instalação, né? O termostato, que é o sensor de temperatura, assim, só para a gente entender, quando você diz que você escolhe ali a temperatura, você está pedindo para que o ar-condicionado deixe esse ambiente naquela temperatura. Uhum. Então, quando você bota no 17, você está pedindo para que o ar-condicionado te deixe em 17 graus, que é a temperatura de uma geladeira, entendeu? Isso aí. Então, eu acho que esse 17 é só mesmo para né, para trazer aquele sentimento de que o negócio vai gelar mesmo, né? Mas, então, esse sensor de temperatura, que é que pega esse feedback, ele estava em uma sala que não tinha nada a ver com a loja. Então, essa máquina estava controlando a temperatura de outra sala e não da loja. Então, era uma coisa simples, era só pegar esse termostato e colocar na sala correta. Né? E eu mesmo fiz esse Mas isso não é trabalho. meio óbvio, né? Pois é, cara, mas você vê, né, que na operação, e na operação de um lojista, isso não é, o cara não faz nem ideia, cara, disso. Ele só vê a caixinha, ele só quer ligar e desligar. E aí você vê, uma coisa que custou aí para fazer esse reparo foi R$1.000, e o cara tá lá até hoje, lá a máquina funcionando, né, e ele não precisou comprar uma máquina nova. Então... Mas vocês se atêm só a identificar, vocês não vão lá consertar. Tem que trocar de lugar o termostato, você não vai fazer isso. Hoje... Nesses momentos de ter que fazer o case, a gente, né, arregaçou a manga e fez. Não, lá atrás vale tudo. Mas da hoje Diel, não. Não, porque a gente quis se manter como empresa de tecnologia, né? Acho que esse é um posicionamento importante que a gente sempre quis, e não de serviço em geral. Já tivemos várias oportunidades de entrar pegando a manutenção, né? Tem alguns clientes que, né, que querem, você não resolve meu problema por completo. Tá, mas é isso, mas eu sou essa empresa, eu também não posso mudar a minha empresa e o meu serviço porque um cliente ou outro me pediu para fazer serviço, né? No final das contas, eu tenho que convencer ele que ainda é a melhor opção ele me ter como uma empresa parceira de tecnologia, porque acho que esse foi o posicionamento da gente. Porque o que a gente é bom é em tecnologia. Eu não sou bom a gente até gere muito bem nossas equipes, né, para fazer instalação, mas meu negócio não é manutenção de ar-condicionado em si, né, a resolução, e tem muita gente boa no mercado e entrar na competição com outras pessoas muito mais experientes do que eu, então não fez sentido. E a caixinha vale para desde uma máquina simples de uma loja a um equipamento mais robusto de um shopping, alguma coisa assim. Sim, aí a caixinha em si, ela tem limitação, mas aí à medida que você vai também crescendo e ganhando os novos desafios, você vai ampliando o seu portfólio, né? Então, a gente teve um caso enigmático, né, onde, né, e assim, sempre tem os momentos de virada de chave, né? Então, a gente estava ali com o nosso produto, que era manutenção preditiva, e aí um dos nossos clientes, né, o Santander, ele chegou para mim, né, foi até difícil gerar ali um case com eles, um piloto, mas a gente conseguiu fazer um piloto numa loja, deu super certo. Tem coisas que o time ajuda muito bem. Então, no nosso piloto, teve uma falha em uma máquina na agência, a gente avisou com antecedência, foi um case perfeito. E ele falou, cara, gostei, tudo bem, esse negócio do farol, adorei, mas para você entrar aqui, você tem que fazer automação do meu ar-condicionado também, e você tem que fazer monitoramento de temperatura e monitoramento de energia. E aí é que vem o desafio, né? Você tá focado no teu produto e aí vem esse desafio a mais. E a gente volta pra salinha, um brigando com o outro, faz, não faz, faz, não faz. Cara, é um cliente de grande porte que tá pedindo, ele tá quase que subsidiando um novo desenvolvimento. Vamos fazer. Se você estava se posicionando como uma empresa de tecnologia, fazia total sentido, né? Você agregar mais um produto ali para sua carteira de tecnologias. Esse é um ponto, assim, que sim e não, assim, você vai entender um pouco a cabeça da gente, porque ao mesmo tempo que tecnologia, mas para ar-condicionado, a gente sempre teve na cabeça que a gente queria ser o melhor para ar-condicionado. Então, quando começa a fugir demais do ar-condicionado, a gente entende que a gente está fugindo do foco, né? E assim, nessas empresas de alto desempenho e de alto crescimento, né, de 2019 para cá, basicamente foi a nossa história, sendo que teve a pandemia no meio aí que deu uma atrasada na gente. Então, 2020 foi quase que um reset na empresa. Tá começando a empresa, aí vem a pandemia, você volta pro zero. Né? Então,
Mas quando você está escalando, a gente tem que tomar muito cuidado, porque se você também fugir demais do seu core, do que você de fato é muito bom de fazer, você acaba ficando mediano na tua proposta principal e você também não vai ficar excepcional naquilo que você está fazendo adjacente. Então, Uhum. toda vez que o cliente trazia uma nova demanda, é um dilema. Então, foi assim, aí a automação fez muito sentido. Não, automação de ar-condicionado, tem tudo a ver. Aí foi, monitoramento de temperatura também, só melhorou o nosso pacote de produto. A energia também. Aí depois veio um pedido, monitora a água. Aí, vixe, tá fugindo. Mas tudo bem, é um contrato grande, é um cara... E até tem feito muito sentido a água. Aí depois veio, monitora no break. Aí monitora o gerador. Aí monitora isso. Aí até que, né, um cliente meu chegou, cara, eu tenho muito problema de entupimento de calha. Tem como você monitorar a calha? Aí eu falei, pô, cara, aí não. Aí tem soluções um pouquinho mais, mas não precisa de IoT pra isso, não. E o cliente às vezes não entende. A gente entra em subestação, ele fala, mas você faz manutenção de gerador? Não, gerador não. Ele, mas como não? Cara, não tem nada a ver. Gerador a diesel é consertar um caminhão quase. Assim, não tem nada a ver com a subestação. Não tem ele nada só a pensa ver. assim, energia, energia. Não tem nada a ver com o transformador que eu instalo, não tem nada a ver, não tem nada a ver. E o cliente, mas eu entendo, né? A dor do cliente o sonho dele é abraçar tudo numa empresa só. Isso. E no ele parceiro que ele focar confia, no negócio né? dele, né? O que é muito difícil, né? A gente criar uma solução que abrace tudo. É impossível, né? Seja no nosso nicho, não dá para abraçar tudo. Imagina você sair, vai mexer em calha de água. Não, aí eu descaracterizo totalmente, né? Mas essa questão do foco é um mantra da empresa, da Diel, sabe? Do tipo, nós já estamos trabalhando com um sistema super complexo, que é automatizar equipamentos em multisite. A gente tem unidade em Fernando de Noronha, nós temos unidade lá no meio do Amazonas, no meio do Pará, entendeu? Em todos os estados brasileiros. Né? Por decisão, a gente não avançou para fora do país, porque a gente entendeu que a gente já foi ousado demais com a expansão em todos os estados e a gente precisa manter, né, um certo grau de complexidade controlado dentro da operação para a gente também não perder a nossa qualidade. Sim. Mas aí eu já tenho essa complexidade. Né? Aí, se algum problema acontece com a automação, eu já deixo alguém passando calor. Então, isso já é crítico. Então, eu também tenho que ter muito cuidado, porque eu não posso falhar. Né? E se eu também vou me aventurando para vários caminhos, aí eu vou deixando de ser excepcional naquilo. Fora que eu não preciso só fazer funcionar. O cliente grande, o cliente, né, desse porte que está com 1000 lojas, ele não te compra só a sua solução do agora, ele compra também o que você vai ser, porque ele está comprando um parceiro, né, que ele vai, é um casamento ali, nosso contrato são de 60 meses, né, então, que a gente espera que sejam renovados, então, é um casamento, e para isso você precisa estar sempre alimentando, você precisa estar sempre trazendo coisa nova, então, assim, quando você passa muito tempo sem trazer uma inovação, aí ele já vai te perguntar, né? Porque hoje, né, eu diria que nesse caminho de automação multisite, a gente é líder do mercado. Por muito tempo a gente não foi, hoje a gente se tornou líder. Então, nós somos agora o cara a ser batido e o que é provocado. Então, hoje tem várias outras startups surgindo, aí eles passam papo ali no nosso cliente, aí o cara fica, né, entusiasmado, aí ele chega pra gente, olha, e aí? O cara me disse que está usando inteligência artificial e está controlando tudo e detecta falha e tal, melhor que você. Aí, assim, você tem que trazer uma resposta para esse cara. Então, você tem que se defender. Sim. E, realmente, se eu também ficar olhando demais para o lado, eu vou acabar, né, perdendo, né, perdendo a minha dianteira aqui no meu business core principal, que é o ar-condicionado. Porque realmente é muito crítico o ar-condicionado. Qualquer coisinha que o cara ouve, assim, ele para refletir, porque impacta em tudo. No bem-estar do colaborador que está lá dentro, ou do lojista que vai entrar cliente. Enfim, realmente deve ser um assunto delicado. Quando ele ouve um assovio de algo um pouquinho melhor, ele já vai em você, porque ele quer otimizar aquilo ao máximo, né? Sim. Ele quer ter o mínimo de dor de cabeça. Mas como é que você fez? Você falou, cliente de 1000 lojas. Em algum momento, né, aconteceu
um investimento, alguma coisa do tipo? Quanto que a Sim, Diel sim. ganha uma cara para suportar isso, né? Porque Ah, quem ouve legal. aqui sempre fala isso, tá, mas eu não tenho dinheiro pra fazer isso. A ideia eu tenho, mas como é que eu arrumo Não, dinheiro, legal. né? Sempre bom falar de onde vem, né? Não, O bom. recurso. Vamos falar de onde vem, né? Ainda em 2019, né, a gente chegou num momento assim onde a gente tinha assim 5 placas eletrônicas feitas, né, 5 sensores, porque o sensor também custa bastante dinheiro, né? Quando você vai para o trabalho do hardware, né, a gente até separa um pouco, né, na linha dessas empresas de inovação, você pode ir para um caminho de hardware, que é algum produto físico, que vai te custar dinheiro para prototipar, vai custar dinheiro para você testar, para você produzir, criar um estoque e vender. E tem o do software que você realmente tem que pagar uma cloud ali, e aí o Google, o AWS, que é o cloud da Amazon, eles te dão já um crédito que pô, dura 2, 3 anos aí para você ficar desenvolvendo, então é meio que quase subsidiado. Uhum. Então é muito menos capital intensivo uma empresa de software do que Sim. de software errado. Então, naquele momento a gente estava zerado, a gente tinha dinheiro para 5 placas. E vocês eram os dois, né? Eram nós dois e o dinheiro da Eu tô subvenção dizendo, tinha vocês acabado. eram tanto software quanto Ah, hardware. sim, com certeza. A gente era os dois Uhum. e assim, o software estava até dominado, mas realmente a gente precisava dar o próximo passo do hardware, deixar ele mais profissional. Bom, e a gente fez essas 5 caixinhas bonitinhas e a gente foi para o pitch com o Grupo Gera, né, que já era um conhecido do Bruno já. Era um pessoal que já tinha trabalhado com ele, estava também iniciando o Grupo Gera. O Grupo Gera nasceu em 2016 para né, produzir usinas, né, sustentáveis. Então eles estavam já no mercado de energia, estavam olhando, a gente estava muito posicionado na energia. Eles já conheciam a história da bateria de gelo, já tinham paquerado, mas ainda não tinha tido o gatilho. E aí foi aí que a gente trouxe essa nova ideia. Olha, aquela bateria de gelo, eu tenho uma tese melhor, né? Uhum. E aí encantou eles, né? A gente foi pro Rio, eu e o Bruno nós fomos pro Rio, a gente apresentou para o Grupo Gera. Ele, olha, a outra bateria de gelo eu não estava acreditando muito não, mas essa caixinha aí eu gostei, né? E aí eles entraram com aporte, né? Então eles fizeram um primeiro investimento e isso deu pra gente uma capacidade da gente fazer um lote de 100 unidades, né, experimental, fazer muitas POCs, né? Porque quando você está criando um mercado, você está educando o mercado, você precisa apresentar o teu produto. É muito Sim, difícil você fazer a venda de uma coisa que o cara nem sabe que tem a tem. necessidade. Então, isso aí Tem que dar uma subsidiou bem a gente. amostrazinha grátis ali, tem que Tem que dar uma provar amostrazinha alguma grátis. coisa. E assim, né, engraçado que nesse momento a gente já tinha muito bem definido as atividades de cada sócio, né? Então, quando lá no primeiro momento todo mundo era engenheiro, todo mundo estava olhando para a máquina, nesse segundo momento já tinha muito bem definido quem ia ser o administrativo, quem ia ser o comercial, quem ia ser o técnico. E aí eu acabei indo para a área comercial, talvez dos 3 eu era o mais comunicativo, e eu fui embora, e aí até né, li numa revista lá que você tinha que conhecer 5 pessoas novas por semana num começo de carreira comercial, né? E eu achei bem legal isso aí, eu segui a risca, então, pelo menos no ano de 2019 eu bati essa meta, foi 5, né, 5 pessoas por semana, todas as semanas. E quando o Grupo Gera entrou, ele também trouxe, né, uma bagagem comercial deles, né? Sem dúvida, um Então, grupo enorme. A gente não, a conhece, gente, E né? eles então, entraram como participação na empresa ou com participação na venda daquele valor, daquelas senhas? entraram como sócios mesmo, Uhum. né? Não foi uma parceria, não, foi Uhum. realmente foi sociedade, né? Então Ficaram entraram com o share da empresa, né? Com uma parte ficaram com o dela. share da empresa, né? E entraram assim, na verdade, com a parte toda estratégica, né? Não foi só o dinheiro. Eles entraram assim com a parte de Ah, back legal. office que ajudou a gente Uhum. pra caramba. Então foi um bom suporte você ter um investidor que não está só cobrando o resultado, mas também está trabalhando em prol. E parte do investimento Entenderam para que vocês levar eram isso uma aí, startup, né? é, Não é entrar para sair faturando, tá? Aceitaram o tempo de desenvolvimento, aceitaram isso, né? não, Que é exatamente. importante. Assim, eles entraram com um background comercial, então o comercial do Gera estava ajudando a gente Sim. Tem na linha de acesso a frente. big players, né? Pô. Acessibility com o É. próprio, né, Santander, que foi o primeiro Uhum. projeto ali que a gente fez com eles, enfim. E também a parte de back-office ali, pra gente não se preocupar muito com a parte de contabilidade nos primeiros momentos, enfim, foi, né, então isso deu pra gente mais liberdade pra gente focar no que interessava, que era o business. Uhum.
que era fazer né, comprovar a tese de que o negócio ia rodar. Focar no core. Né? Focar no core. Então, daí a gente teve né, esse primeiro aporte, isso deu uma né, engatada boa. Mas daí pra frente a gente foi conquistando, né, cada passo, né? E aí depois eles fizeram o segundo aporte e até um terceiro aporte já junto com a fusão Raizen. Né? Então, o grupo Gera Raizen fizeram um joint venture e nesse momento a gente foi também receber um outro aporte. Então a gente teve 3 aportes aí ao longo do nosso processo que foram, né, sempre dando mais gasolina pra gente trabalhar. E assim, e foi essencial porque a gente estava trabalhando com Players Tier 1, né? Então a gente estava trabalhando com, né, a gente apelida lá na Diel as baleias, né? Então a gente estava trabalhando com as grandes corporates e esses caras você não pode entregar um produto medíocre, né? Você tem que entregar um produto já de alta performance. Então isso também foi muito importante porque em um determinado momento eu tinha que prestar um serviço, né, de altíssima qualidade que não era compatível ainda com a receita que eu tinha. E isso foi sendo subsidiado até que a gente conseguiu realmente equalizar. Enfim. Então, tem um tempo, né, de rampagem do faturamento de uma empresa. Não, isso foi muito bom, né? Porque tem muitos deals desses que não é no timing certo, Sim. expectativa de um não é a de outro, pelo visto deu certo. Eles sabiam esperar, sabiam que era desenvolver. E assim, é importante porque quando você está vendendo um equity da sua empresa, você não está só pegando dinheiro, você está adquirindo um sócio. Né? E sócio, assim, vocês bem sabem, né? Como vai é que opinar, né? Então você tá. É um casamento, né? Então. E tiveram outros que vinham, olhavam a ideia, olhavam os cientistas ali, queriam investir, né? Então veio todo tipo de proposta. Mas esse fez muito sentido por a gente já conhecer eles, né, no passado, e foi bem legal a interação, uma coisa bem sadia. Né? Eu sei que não é sempre assim, mas acho que isso é um dos pilares aí. Né? Eu sei que entrou um grupo, mas eu sempre digo, sócio tem que ser aquele cara que você quer jantar com ele de vez em quando, você quer estar com ele. Tem muita gente, não suporto meu sócio, cara. Aí eu fico difícil, né? É difícil, é bem difícil. E aí você não vai ter nem como, claro, hoje o grupo tem vários sócios, não consigo falar com todo, tem sócio que eu fico uma semana sem falar, que tem empresa que tem mais de um sócio. Mas eu sinto saudade, de vez em quando eu mando só, e aí, pô, tem tempo que a gente não se fala e tal, como é que estão os negócios? Se eu observo alguns sócios que eu não tô tendo essa vontade de falar, porque nunca aconteceu, mas acho que seria para mim ali um bom sinal aí, um sinalzinho laranja, antes de ficar vermelho. Exatamente. Seguindo aí risco iminente. Risco iminente de quebrar. Aí eu faria alguma ação ali, preditiva. Olha aí, ó. Quero parar com os outros. E agora vocês estão no nível assim, tá bom, aporte, agora a gente já fatura, já chegou no teu break-even ali, já tá. Sim, sim, agora sim. Agora a gente realmente tem um desafio grande aí que é continuar escalando com qualidade, né, entregando. Né, de fato, a gente foi crescendo por alguns milestones, alguns momentos assim onde você era desafiado a crescer muito, né? Então é natural que às vezes você frustre um pouco na operação, né? O cliente, você não consegue ser perfeito o tempo todo, mas aí você vai sempre sendo desafiado, né? Então, né, de um projeto, né, a gente foi sempre pegando projetos muito maiores do que parecia a gente ser capaz de executar, e a gente foi entregando, né? E isso foi dando grandes saltos na empresa, né? Foi aquele exemplo que eu te falei também, acho que a gente conseguiu ajustar bem. No momento onde você recebe investimento, você tem uma obrigação de crescer, né? Então isso é muito difícil porque o famoso tem que gastar, né? Você recebe um aporte, entendeu? Você vai ficar com esse aporte rendendo na tua conta? Não, você tem que gastar ele de forma eficiente, né? Então é um gastar e investir, né? Claro, só para me corrigir aqui, mas você não pode deixar ele rendendo na conta. Não, nós temos que buscar o mercado, então tem que gastar com comercial, com piloto, com estruturação, com produto, nossos produtos. E aí é nessa que a gente foi realmente dando saltos, e hoje a gente já tem uma equipe, né, robusta, mas acho que é importante enfatizar aqui para o pessoal de casa de como é que a gente foi contornando também, porque quando você cresce, você incha a empresa, né? E depois você precisa ir mantendo a sua eficiência operacional. Então é muito perigoso. Teve muita startup que fez layoff, né? Porque ganhou aqueles cheques absurdos, né? Entre 2020 e 2022,
foram momentos assim aliás, até de antes ali, foram momentos que foi um oba-oba no mercado e tiveram cheques absurdos. Então, empresas levantando 120 milhões, 200 milhões, tava uma coisa banal. E o que aconteceu foi que essas empresas elas não conseguiram sustentar o crescimento, e aí depois veio os layoffs, né? Aí demite 300 funcionários de uma vez, enfim. Então, a gente tomou muito cuidado nesse momento, né? Para a gente gastar de forma eficiente. E em termos de equipe, né? Também aquela coisa, né? Aquela vaidade de, olha, eu tenho não sei quantas pessoas na empresa, né? Então, já na Era a empresa de nossa tecnologia, métrica antigamente, né? era uma Acho que métrica. quando você começa. Acho que antigamente você falava, minha empresa tá com 100 funcionários e tal. Pô, nossa, como você é grande e tal. A gente conversou isso em off, né? Tem X funcionários, nossa. Aí você entende que, cara, não quer dizer nada. Ainda mais com a. Talvez antigamente sim, porque a força de trabalho era muito humana, né? Mas Sim. hoje com tecnologia e a IA vindo, não é mais uma métrica. Não quer dizer nada o número de pessoas. Essa é uma né? métrica que, na verdade, você tem que defender de outra forma. Exato. Você tem um orgulho ali de estar realmente transformando vidas, de você estar gerando, né, fomentando, né, a economia, mas ao mesmo tempo você tem que entender, né, como é que se opera. Então, no começo da nossa jornada, né, 2023, ali, quando a gente recebeu um aporte maior, quando a Isa entrou, né, foi no começo de 2022, desculpa, a gente, né, inchou a equipe, e daí então a gente foi, né, por incrível que pareça, nós fomos duplicando Mas você o entende um erro? resultado. Inchou. Talvez perder um pouco a mão. Cara, assim, Que é bom pro pessoal ouvir assim. Acontecem erros também, ou não? Aconteceu, um erro, né? A gente recém-chegado em São Paulo, dentro dessa história nossa, a gente parou em Salvador, né? Mas quando o Grupo Gera investiu na gente, nós fomos pro Rio de Janeiro. O Nós Grupo Gera é montamos- Rio, sim. cara, assim, né, uma coisa que a gente tem que falar é de como é que também foi mais fluido a venda quando a gente foi pro Rio, né? Então, o Rio eu consegui vender, e aí, por que eu vim parar em São Paulo, né? Porque a gente foi galgando, né? Em Salvador tinha um mercado, no Rio o tamanho de mercado era muito melhor para mim, capacidade de investimento em tecnologia do pessoal, mente para investir estava muito à frente. E aí chegou um momento que a gente estava no Rio com a equipe de 30 pessoas e a gente tomou a decisão, quando recebeu esse aporte, falou, cara, agora nós temos que ir para São Paulo. Porque eu estava vindo para São Paulo toda semana para fazer reunião comercial e lá no Rio eu não fazia quase nenhuma reunião. Então eu falei, não, tá errado isso aqui. Na verdade, eu tenho que morar em São Paulo e eu tenho que ficar no Rio. Ou eu tenho que ficar fazendo ida e volta para o Rio, e não o contrário. E aí começamos nos mudando só o comercial para o Rio, ou desculpa, para São Paulo. Vai se perdendo em tanta cidade, né? Mas a gente se mudou para São Paulo, fez a parte comercial, e aí aconteceu um momento de quebra de cultura muito chato pra gente. A gente foi tendo momentos de quebra de cultura na empresa, né? A gente fala que a cultura é sempre muito importante, né? Acho que todo mundo fala isso dentro de uma empresa. E aí, no momento em que eu tinha uma base ainda no Rio e outra em São Paulo, eu tive essa quebra de cultura que foi muito difícil de gerir. Então, lá pro meio do ano, a gente falou, cara, não tem como ficar com a equipe São Paulo e a equipe Rio. A nossa empresa é muito pequena para isso. Né? Eu tinha 15 pessoas em São Paulo, 20 no Rio, sabe? E os clientes é meio Brasil, né? Porque É meio pega Brasil, né? 1000 agências pelo Brasil inteiro. Não é nichado, né? No caso, a própria Neotécnica, que é Rio e São Paulo, mas são pessoas do Rio, pessoas de São Paulo, porque eles têm clientes no Rio e clientes em São Paulo. Aí se distribui mais. Mas espalhado pelo Brasil. Não, aí não tem jeito. E as bases, sempre tem uma base aqui em São Paulo. Era melhor escolher uma base só, faz sentido. Não, e São Paulo realmente é onde as coisas acontecem, onde né, os venture capital, os private equity, tá tudo aqui, né? Os bancos, enfim. Então, e aí a gente tomou a decisão de trazer a equipe para cá, né? Foi uma movimentação, trouxe muito carioca para cá. Né? O que não é fácil, né? Não. Muita gente disse não? Ou foi tranquilo? Algumas disseram não, mas acho que muitas outras encararam como um bom desafio de carreira. Né, o São Paulo, naquele momento, estava bem mais à frente do Rio em termos de carreira, enfim. Então, foi uma coisa boa. Foi um movimento, acredito que para a grande maioria que veio com a gente, foi um acerto assim, enorme. Né? O pessoal conseguiu. Realmente é uma coisa que a gente tem bastante orgulho, né? Que quem passa pela DIO acaba, né, alavancando bastante a carreira né, porque sente aquela coisa, aquela proximidade dos sócios, naquela mentalidade de high growth, de crescer pra caramba. E eu acredito que isso a gente formou boas pessoas. Mas aí é que começou a história em São Paulo, no maior centro, aí a gente brincou, né? Agora nós vamos jogar a Série A. Né? Então foi 2022. E a gente tinha recebido um grande aporte. E aí a gente montou essa equipe. Aí vamos voltar lá para as pessoas ali de inchado. Isso. É importante o pessoal ouvir. E aí, nessa de montar
uma equipe, né, grande para lidar com clientes enterprise, a gente foi ajustando, né, as atividades, porque quando você também está criando a empresa, você tem muito falta de processo. Sim. E aí você quer compensar a falta de processo com mais pessoas. É. Né? Então tá todo gestor lá. Eu preciso de mais um analista, eu preciso de um estagiário, eu preciso. E assim. É bem isso mesmo. Né? Curti. Que a gente tá falta de processo com mais gente. E aí fica. Não, e aí, pô, não, cara, isso aqui pode ser, né? É. Ah, eu preciso de um cara para pegar essa carta e levar daqui para lá. Não. Mas a gente só entende isso Manda um depois. e-mail, é. Mas eu acho que a gente só entende isso, por mais que você leia livro, as pessoas te avisem quando você enche a empresa e vê, cara, não tá rolando. É. Não, você começa a perder eficiência, né? É. Mas tu concorda que não adianta ler só, tem que viver isso. Não, tem que viver. É. Tem que, assim, ou então, viver numa Porque quando a outra gente empresa. contrata, só contrata, a gente tá certo que vai resolver. É, A gente tá muito exatamente. convicto. É, claro. É. Isso mesmo. E aí fala assim. Expectativa. Você sempre toma uma É. decisão achando que. É. E, cara, isso é curioso, porque ao longo da carreira você vai tomando sempre decisões achando que você tá super certo. Isso. E aí depois você vai errando e você olha pra trás. Então, um Por dos isso que eu pontos- acho que a prática é o melhor ensinamento. Por mais que adoro ler. Daqui a pouco a gente até vai trocar uns livros aí, né? Mas para incentivar a leitura, a gente gosta muito de ler. Mas acho que a Carol usa esse termo, né, do obeso mental, né, que tá ali lendo. Você só botar em prática. Eu sempre fui meio também, meu pai sempre fala que se falasse que a tomada dava choque, eu ia botar o dedo. Foi agora há pouco o aniversário do meu pai, que também faz aniversário em abril, tem pouco tempo, algumas semanas, ele falou, aí jogou esse assunto de infância. Aí eu reclamando de algumas coisas de empresas, pô, isso aqui deu certo, isso aqui não dá certo, meu pai acompanha muito. E aí ele falou assim, não, mas você tem que se ferrar mesmo, cara, você desde pequeno é assim. Não, tem que errar. Não adianta falar com você ia lá e fazia. Agora dizem que o louco é o cara que erra 2 vezes a mesma coisa. Né? Isso aí. Aí é complicado, aí é uma Sim. coisa. Aí é que você tem Não que. aprendeu com o erro, né? Tá aí uma coisa que eu tenho esse... Acho que o ego não me domina nesse sentido, não. Falar que tá errado tá de boa Uhum. e volto e tá tudo bem. E a gente até pode entrar nesse assunto de ego, né? Quando você vai botando mais gente e tal, tem um pouco Sim. disso também, né? Legal, é. Tem, pô. Não, todo tem, mundo fica todo um mundo pouco. quer. Fala assim, pô, tô gerando emprego e tal. Até uma coisa positiva, mas fala, nossa, quanta gente, né? Não, a empresa deu certo, o número de pessoas dá isso esse é uma ar. coisa que a gente falava. Eu adorava isso aí, cara. Nós estamos com 70 pessoas na empresa, né? E aí a chave foi virando. Sim. Tipo, putz, eu tô com 70 pessoas na empresa e ainda não tô virando caixa. Ainda não atingi meu break-even. Então, vamos entender aqui, né, o processo, porque desse jeito, toda hora eu vou estar precisando de mais dinheiro. Né? Então, essa aí é uma necessidade que dói bastante a hora que você precisa de dinheiro, né? Na hora, então, quando você está no high growth, você está numa queima de caixa. E aí você tem que projetar quando é que vai acabar o dinheiro e você tem que saber o que você vai fazer naquele momento. Acho que a maior educação do empresário é a falta de dinheiro. A criança é o pai dizer não e tal. Do Não, cabo, mas tá de castigo, mas o empresário, quando Isso você aí, olha cara, assim, você suar tô frio ficando ali. sem caixa. Não, porque você começa a suar frio, né? Mas acho que um exercício bem interessante é como a gente foi conseguindo, né? Tem pessoas muito boas né, ao longo da sua jornada, você vai conhecendo que elas vão saindo da empresa, vão buscando novos desafios e você sempre, pô, no primeiro momento você acha aquilo chato, você fica chateado, mas logo depois você tem que, né, compor, porque a empresa é formada por muitas pessoas, né? Então não tem ninguém ali que é essencial, né? Então, Sim. Que não é substituível, vai, não no bom sentido, né? Mas a gente sempre encarou um mantra assim, olha, tal pessoa saiu, é um momento da gente reavaliar a posição dessa pessoa. E eu acho que isso foi muito bom, porque à medida que algumas pessoas foram saindo, a gente, né, de forma até orgânica, né, outras de fato você tem que tomar alguma ação, né, porque você está vendo que não está funcionando, mas quando uma pessoa sai, a gente não abre a vaga, tô precisando, não, calma. Alguém já preenche. Aí você ali, deixa uns negócio. 2 meses sofrendo ali, mas você vai vendo que o negócio vai lidando até que você preenche de uma forma Orgânica mesmo, orgânica, né, com processo e aí acho que foi mais ou menos isso que foi acontecendo. Né? Então, cada vez que uma pessoa sai, a gente reavalia a vaga novamente. A gente não abre a vaga porque vagou. Sim. Não é assim. A gente não trabalha com budget. Ah, tal área tem tal budget. Não, não existe isso. Né? O que existe é o seguinte, né? Tal pessoa saiu. Tá. O que a gente faz com essa vaga agora? Né? Pô, não. Realmente precisa de uma pessoa para fazer isso. Tá. Mas essa pessoa que a gente vai trazer, ela pode fazer outra coisa? Né?
Então, É constante avaliação, é uma né? constante mudança lá. Ou pode fazer isso e alguma outra coisa a mais? Ou fazer Exatamente. isso de alguma outra forma? Ou, né, no nosso caso, que nós também estamos construindo processos, estamos construindo áreas dentro da empresa, será que essa pessoa agora ela não é melhor estar na outra área, preenchendo um gap que a outra área tem e só pegando uma parte dessa atividade, outra. Então a gente está sempre reavaliando e nesse exercício de reavaliar contratações, a gente foi andando de lado em número de pessoas e aumentando o nosso output. Uhum. Então, Que é assim, lindo, né? isso é lindo, isso aí é um É. dos melhores É. cases que a gente tem. Né? De 2022 para 2025, a gente quase que andou de lado em número de pessoas. Uhum. Né? A gente saiu de 78 para 90, mas a gente, sei lá, quintuplicou aí nosso Melhor faturamento. que isso, só se ainda tivesse reduzido um pouquinho É. o custo fixo. Pessoas que é É. caro, né? Por mais que a gente. Um dos maiores prazeres do empreendedor é gerar emprego. Sim, Isso de sim, com fato dá muito certeza. orgulho. Mas tem momento que tem que fazer isso, porque o custo do colaborador no Brasil, principalmente, é muito alto. É. Não, e assim, no final das contas, você quer gerar um emprego de qualidade, entendeu? Você quer dar benefícios interessantes, você É verdade, quer também tem dar isso. aumento, você quer que a pessoa seja bem remunerada, você quer que ela tenha uma segurança no trabalho, porque não adianta, de novo, não adianta você fazer um monte de emprego e depois você ter que fazer layoff, né? Então, Uhum. é uma coisa que a gente se orgulha muito, né? Nessa linha de nunca ter feito nenhuma demissão em massa, algo assim, Sim. porque quando você tá nessa linha de queimar caixa para crescer, você anda na linha tênue ali, Uhum. entendeu? Sim. E se você não vacilar, não alcançar teu objetivo, tua meta, você vai acabar, né, tendo que reconstruir todo o seu plano, né? Então, isso é uma coisa bem interessante. Você tem bastante pé no chão, assim, né? A empresa que não cresce, ela tá morrendo, né? Uhum. Então, você tem que fazer o exercício da venda constantemente. E você é o responsável o diretor comercial da empresa. Você sempre teve, assim, esse lado mais vendedor? Você tomou alguma estratégia diferente? Fala um pouco, assim, sobre as estratégias de venda da empresa. Olha, bom, eu sou engenheiro mecânico, né? Quando começamos a empresa, eu nunca imaginava isso. Na verdade, era para eu ser o CTO, o diretor técnico, mas acho que assim, eu gostei, comecei a ler sobre vendas e gostei bastante. Acho que é né, a parte motriz ali da empresa, né? É de onde realmente vem o dinheiro que toca a empresa, né? Tem a parte dos investimentos, enfim, mas isso aí é momentâneo. No final das contas, você tem que ser orgânico, né? Então, sempre fui mais comunicativo, né? Nunca tive, né, nenhum problema de timidez muito grave, assim. E eu fui gostando de conversar, né? E acho que é legal na Diel, porque é uma venda que tem um pouco de técnica, né? Você é um produto técnico, você tem que passar a segurança. Sim. Então, isso é bem importante. E falando de técnica de vendas, foi quando eu comecei, de fato, né, a estudar né, entender. E aí tem o tal do termo máquina de vendas, né? E aí, estudando bastante, você entende que venda não é talento, né? É processo Técnica, também, né? Técnica, processo, E, cara, assim, se tem uma coisa que é difícil é você manter os processos de venda, porque o vendedor geralmente é aquele cara mais criativo, mais É um solto, cara né? pouco processual. É pouco É. processual, É. né? E se você também tirar, né, o cara ali do padrão dele, ele vai ficar louco, né? Ele não vai render, então, assim, Já tem um mas método próprio de venda, né? Cada um já tem a técnica da venda, mas todo mundo dá o seu, sei lá, o seu charme, Eu o seu acho seu... que charminho, quer É, fazer do seu jeito, né? Tudo exato, bem, é. Eu acho que a técnica da venda entra muito na hora de chegar perto do pedido, mas o pré é muito de cada um. É, Uns têm um tipo de approach, outros e tal. Claro que tem método, mas assim, Ela é tem um muito difícil método você de engessar alguém, fechamento ali. né? Muito é, difícil você Tem, engessar uma o pessoa. que que a gente tem lá, né? A gente trabalha muito bem a inteligência por detrás da venda, né? O que vem antes da venda. Então, exemplo, aqui, nós somos uma empresa que dificilmente você vai ver anúncios em Instagram, a gente nem tem Instagram, né? Porque a gente trabalha com uma venda B2B, mas Enterprise a gente acredita que esse cliente não está no Instagram, né? Então, por isso a gente nem perde tempo desenvolvendo Instagram. Então, tem aquelas linhas de foco, a gente trabalha muito bem. Vai ter um momento em que eu acho que a empresa tem um certo porte que ela não tem como não ter, pelo menos, um Instagram institucional. Mas hoje, né, se for para ter mal feito e ninguém dá conta, é melhor não ter, né? Então, tá aí já um ponto de insight. Então,
nessa linha a gente trabalha com prospecção, né? Então vendas de prospecção ativa, né? Então é o outbound lá. Então nós temos uma lista, então é essencial que a gente tenha essa lista de empresas que a gente vai atrás, né? E a gente tem uma equipe para dar conta. Aí, assim, qual a ideia? Primeiro ponto é a gente estabelecer qual é o perfil de cliente ideal da gente, né? Que é o ICP. Então a gente define o ICP. No nosso caso, o ICP da Diel é o varejo multisite. Então esse é o cliente ideal. Aparecem outros clientes. Você falou isso aí, nós vamos Americanas e tal. Sim. Então, assim, esse é o cara ideal. Por quê? Porque ele é um cara que tem uma loja, assim, mal gerida no sentido de que ele não tem como gerir 1000 lojas remotas de forma muito completa, sem ser com alguma tecnologia remota, né? Então, esse cara, ele tá cego, ele não tem o que fazer. Então, muito provavelmente tem máquina esquecida ligada de madrugada, operação errada, e aí vai. Então, primeiro ponto, definir o ICP. Então, definimos o ICP. Agora nós vamos atrás de uma lista com o maior número de ICPs. Ah, puta, tem essa padaria aqui que tem 3 lojas. Não é ICP, porque tem que ter um mínimo de lojas. Nós estamos falando de multisite. Né? Puta, tem essa indústria aqui que fabrica sabão. Ela tem uma máquina de ar-condicionado lá. Não, mas não é o nosso caso. Eu não vejo muita indústria, não, porque é muito difícil a indústria climatizada. Tem muitas, mas... Não, tem algumas. É um campo legal, mas assim, aí é outra empresa. Tem muitas climatizadas, mas tem muitos não climatizados também. Não, mas tem assim, alguns ar-condicionados de processo, né? Enfim, então, se você for ver, refrigeração tem em todo lugar. Por isso que é perigoso. É legal, mas é perigoso esse processo, porque ele quer te tirar do foco o tempo todo. E os vendedores, eles estão loucos para vender, né? E é uma então, refrigeração de ar-condicionado, não é para frigorífico, assim. Você não, tem que olhar realmente. bem para... Exatamente. E aí pinta cara, pinta o dia todo, todos os dias pinta coisa, novos produtos para fazer. A gente tem que dizer muito não, tá? Isso é muito importante, dizer o não. E para o comercial é o não mais doloroso que tem. Para o comercial só quer vender. O vendedor não quer falar não nunca. Eu não quero falar não nunca, mas assim, como líder eu tenho que realmente pelo menos incentivar meu time. Se eu, tacar gasolina lá no fogo, aí já era. Mas assim, moral da história, a gente definiu o ICP. Do ICP a gente faz um trabalho de lista muito forte, então a gente tem uma posição hoje que é nova na literatura de comercial, que é o LDR, né, que é o cara que faz a lista, ele é o cara que prepara a lista da forma mais qualificada possível. Então, e aí depois eu tenho os BDRs, que são os profissionais que fazem a prospecção desse cliente, que vão atrás, vão ligar, vão conectar com o cara, vão mandar mensagem, se duvidar vão até no porta a porta, se o cara for muito importante, vai esperar na recepção para ver se o cara passa, para ir lá falar com o cara. Então, sim, vai buscar em evento. Vai buscar evento, vai fazer acontecer. Então, mas o LDR, ele vai preparar a lista. E ele vai fazer uma pré-filtragem, porque qual o passo? Primeiro você compra uma lista, né, de, sei lá, com 1000 CNPJs, você faz um cruzamento ali, faturamento versus número de filiais, e aí você chega ali na tua lista. Tu tem que arrumar algum jeito de conseguir uma lista grande com vários nomes, e aí você entrega para esse LDR e ele vai fazendo a cadência. Então ele vai filtrar essas pessoas dessa lista, né, as empresas, quais são as melhores potencial. Então, eu vou rodar uma campanha para supermercados. Então, eu vou rodar uma campanha para supermercados. Então, deixa eu pegar aqui quais são os melhores 50 supermercados para a gente. Deixa eu identificar aqui quem são a minha persona, que é a pessoa que eu devo falar dentro da empresa. Então, a gente também tem uma persona definida. Sim. Né? Tem negócio que você tem que falar com o cara que é gerente, da manutenção. Já tem outras empresas, tem que falar com alguém que é C-level. Tem que saber para quem vender. Não, se chegar pro CEO lá, falar de ar-condicionado, e falar, cara... Não, ele não vai querer nem te ouvir. Ele vai, cara, tem que ser o cara da dor ali que tá na manutenção. É o cara que vai te defender, né? Então, a gente define as personas, quem são as pessoas que eu devo acessar de cada cliente. E aí ele já entrega pro BDR já um negócio bem filtrado, né? Para o cara da prospecção. Aí ele vai e prospecta. Aí, uma vez que ele prospecta, esses nomes que já vem prontinho para ele, aí ele agenda uma reunião e aí passa para o Key Account. Aí o Key Account ele faz o restante da venda, ele já faz uma venda mais qualificada, mais técnica, já é o cara que vai... um cara que tem entendido do produto. Né? Isso, vai entender do produto, vai fazer visita, vai entrar no relacionamento, e aí a venda não para por aí. O Key Account ele vai ter que fazer, né, uma constante venda, ele vai ter que conhecer mais pessoas, ele vai ter que abrir mais leques dentro da empresa, né? A gente, para fazer um negócio, nós temos que conhecer no mínimo 5 pessoas da empresa.
né? Tem um comprador, tem um gerente de manutenção, tem um gerente financeiro, tem algum diretor que tem que estar na jogada, pelo menos sabendo que você existe, né? No mínimo, né? Mas de preferência, se esse cara engajar com você, melhor ainda, né? E talvez um coordenador de manutenção ali, algum cara que vai ser o usuário da ferramenta para bater no peito e dizer assim, eu quero muito. Porque se você chega no diretor, ele vai falar, não, eu não entendo nada disso, você tem que validar com o meu técnico. Se você só chega no técnico também, ele vai falar assim, putz, cara, Ele não tem o o cheque, diretor né? tem, Não manda tá com pedido. X reuniões, eu só vou falar com ele É. daqui a 2 meses. Aí a venda não ganha tração. Sim. Sim. Né? Então, o que a account tem que fazer é isso, né? E ele tem que prospectar também, é importante que a account também é atrás, para ele não sentir que tá vindo de brinde para ele, porque ele tem que dar valor para o lead, né, que tá vindo para ele. Exatamente. E o que acaba de é um cara que também tá prospectando, às vezes, num jantar, num encontro com Tá, amigo, tá o tempo todo, né? Tem o Tá tempo atento. todo. Tem o É. tempo todo. Bom, então o time é esse, eu tenho um líder que faz toda essa gestão né, e fica alimentando, porque isso aqui é uma roda, então ela fica sempre sendo retroalimentada, né? Então, tô vendo que essa campanha não tá funcionando, então eu vou ajustar lá no LDR, ó, cara. O que é campanha pra você, já que você não tem Instagram e tal? O que é campanha? Cara, campanha é eu definir X nomes de um determinado segmento e eu ir atrás. É porque campanha fala muito na internet isso, né? É. Fazer uma campanha no Instagram, Fazer campanha. soltar uns vídeos, não é esse o O caso. nosso caso eu vou fazer uma campanha para, sei lá, um exemplo aqui, não é o nosso mercado, eu vou fazer uma campanha para hotel. Então, eu vou separar todos os melhores leads de hotel e eu vou preparar um material para hotel especializado nisso, com um case meu de hotel. E eu vou. Então, assim, eu preparo todo o material, que é um case já feito, uma apresentação, um one-page ali para enviar por e-mail. Preparo né, o cold e-mail ali, mas treino os nossos BDRs para falar. Tem um negócio muito interessante também, que toda a área comercial tem que fazer, que é o roleplay, que é você fazer simulação de venda com os vendedores. Então, você tem que separar um momento do dia, você, o líder, né, o seu líder, para fazer uma simulação, né? Fica parecendo brincadeira, mas, cara, isso aí era um momento em que você pega as objeções que o cara não está sabendo passar, né? Então, a gente tem um exemplo, né? Tem uma coisa que geralmente os clientes me pedem. Eu quero fazer na loja e o cara quer fazer o piloto no escritório. Aí eu falo, cara, você tem 500 lojas, por que você quer fazer o piloto no escritório? Sabe? Ele, não, porque é mais perto de mim. Mas o funcionamento do escritório não é o funcionamento da loja. Sim. Aí o que a gente faz? Quase todo cliente quer fazer piloto no escritório. E o vendedor, ele tem que saber sair dessa cilada. Porque se o piloto for feito no escritório, a chance de dar certo é muito menor do que se for feito na loja. Então a gente tem definido o que é o piloto vencedor. É porque Tem várias regras. você quer curar a dor da loja, pô. Então assim, e aí vai ficar inconclusivo, entendeu? Aí a gente faz o roleplay. E aí como é que é o roleplay? Olha, agora, sei lá, eu sou o diretor de operações da churrascaria XPTO. Aí, tá bom, e você vai me apresentar. Aí se o cara começa com a parte muito técnica, aí começa a fazer perguntas, diretor, sim, mas vem cá, qual o ganho que você me traz? Aí você vai corrigindo o cara, aí você vai sentindo que ele tá muito técnico para conversar com o diretor, né? Aí, pô, é um comprador. Aí, pô, você tem que falar dos ganhos, você não pode falar de coisa técnica. O cara não quer saber da tua caixinha. Para na caixinha e vai pros ganhos. Aí você vai pro cara técnico. Agora é caixinha. Agora é caixinha, né? Agora é como é que funciona. Então, você vai. Aí o cara vai. A gente faz de propósito essa pergunta. Ah, mas eu queria aqui no meu escritório. E aí você identifica exatamente como é que o cara tá falando para o teu lead contornando essa objeção. Simulação, Então, né? isso é muito importante, cara. Todas as empresas, Primeira todas as vez que eu equipes. ouço isso, interessante. É uma técnica de venda. Aprendi Todas no as curso de equipes venda comerciais também. de alta performance fazem roleplay. É extremamente importante. Assim. Eu diria que é uma das coisas mais importantes que um líder de vendas tem que fazer é o roleplay. Tá? É difícil. Você vai ficar com preguiça, não vai querer fazer, vai querer adiar, puta, mas tem que fazer toda semana. Eu fico pensando como encaixar esse painel técnico, porque a gente presta serviço, né? Não é um produto, né? Mas eu achei interessante. Não, vai fazendo os cases vai pegando os cases existentes e vai treinando. Vai pegando os cases existentes e vai treinando, vai fazendo script. Ou de repente pegar até assim, alguma proposta que não foi, uma coisa que não foi fechada
e tenta simular para ver chega onde, em que momento aquela objeção não foi contornada, Uhum. né? Que é sempre alguma objeção. Quando você não fecha algum negócio, é sempre alguma objeção ali que não, É sempre uma objeção, que exatamente. você não tem. E tem tem uma técnica, né? Tem todo o psicológico por trás para você inverter a situação. É bem interessante. Uhum. Sem dúvida, eu acho que até para quem está começando é uma excelente Uhum. dica assim de venda, né? Estudar toda essa parte de técnica de venda, porque é muito cultural, né? Todo mundo acha que vendedor é porque tem talento, tem É. talento. Hoje em dia não, tem toda uma técnica, já foi muito estudo feito e se você sentar e estudar, você consegue. E Ele deu uma aula aqui, né? Foi bem com legal. certeza, sim, foi uma Quem aula. tá ouvindo aqui teve uma aula. É, claro que assim, foi dando as etapas, né? Agora cada um vai ouvindo aqui, dá uma pausa, vai estudar isso aqui, Não, aí, vai ver se tua Eu empresa ia, tá eu fazendo. ia trazer muito assim para quem ainda tá começando, né? Aquele empresário que ainda não tem uma equipe comercial, porque a maioria, assim, você pega desses empreendedores, o próprio dono da dono empresa da é o empresa. comercial, Sim. assim, é ele até Uhum. crescer, vender e de fato montar uma equipe. Então, eu acho que às vezes chama assim o marido, a esposa e faz esse roleplay É, também, porque assim, alguém que conheça o mínimo de negócio vai saber assim, fala assim, não, eu quero que você me instigue mesmo para ver onde que eu posso melhorar ali na minha técnica de venda. E o dono vai ser o LDR, o BDR, é só isso. Exato. não, Aí ele vai vai ser ser todos tudo. os Não, Não é setores. que não vai fazer as etapas. Não, vai eu fazer. já, eu já tive a fase de ser tudo, né? E é É. importante porque você É. entende a dor de cada um e a complexidade de cada um, Uhum. né? É uma boa época É. também para desenhar o processo, né? Você. Uhum. Pra mim, o mais difícil é o LDR, ok. Não tô diminuindo mais, ok. Mas você captar o cara que você ali achar é chatinho. É muito bom quando alguém indica, né? Facilita muito. Não, é. E assim, aí é bom você ter falado disso. Tem duas outras dicas que eu quero dar. Né? O primeiro ponto aí, para quem tá começando, né, a vender. Uhum. É você sempre pedir data, sempre perguntar. Você não pode ter vergonha. O vendedor não pode ter vergonha de perguntar, não. Então, assim, é perguntar quem é que aprova, né? Quando é que você me dá um retorno? Quando é que eu posso te retornar? Se você sai de uma reunião e não pergunta quando é que você vai poder retornar, É. você perdeu sua maior oportunidade de se conectar com o cara. Porque, de novo, porque você vai sair da reunião e ele vai cuidar da vida dele. E vai ver outro aí, fornecedor e vai ver outro foi embora. fornecedor, Não, e aí e se ali você ele não já pede a estabelece um data, compromisso com você, é, né? Ele já tá ali esperando que você volte aquele contato, então ele já vai ter uma resposta pronta para te dar, seja positiva, exato. negativa ou uma Ou dúvida. pelo menos ele vai entender que você está entrando em contato com ele. Sim, Olha, é. tal dia você pediu para falar com você. Aham. Senão fica aquela coisa, opa, e aí, conseguiu ver? E aí, se você entrar no ritmo do conseguiu ver, teve resposta, Qualquer aí já dúvida, era. estou à disposição. Aí ferrou. Isso aí, cara, esquece. esse, Pois é. esse aí pode esquecer. E a outra era, a gente tá falando Você deu a dica, falou buscar data, buscar o retorno e tal, você ia dar outra. não, putz, agora eu esqueci, não, é que eu fiquei empolgado nessa aí da data, porque isso aí é uma coisa assim que eu vejo muito erro. Às vezes eu cometo esse erro, É. né, de não pedir Tem data. momentos que a gente fica meio assim, talvez o cliente não deu tanta abertura, um cara mais fechado, aí fica com um pouco assim de ser chato, É, insistente. Eu não, sei que é fácil falar, mas às vezes na prática você dá uma travada com alguns, né? não, o que é importante é você também, assim, essa é uma coisa importante da data, e a outra é você perguntar quem é que vai tomar a decisão. Sim. Eu lembrei, isso aí é assim, se você não sabe quem é que vai tomar a decisão, também assim, você tem que mapear o processo de compra muito bem. Você tem que saber, porque, né, no caso dos vendedores, o que eu cobro deles? Eu cobro data. Eu quero a data que vai fechar, né, o forecast. Então, eu quero montar o meu forecast, eu quero saber quando é que vai fechar, porque eu quero ter previsão, que eu tenho que passar para o financeiro, porque eu tenho que saber se a gente vai bater a meta ou não, porque se a gente não for bater a meta, eu tenho que tomar alguma providência, né? Então, você tem que perguntar, você não pode ter vergonha de perguntar. Então, tem que perguntar, quem toma a decisão? É você que assina o cheque? Quem é que assina o cheque? Né? E aí você vai, e a pessoa, às vezes ela... E aí você não pode se contentar, porque às vezes o cara ele fica sem jeito com sua pergunta e ele responde pela metade. Ah, não, meu diretor. E quem é seu diretor? É o Rafael. Tá, mas Rafael de quê? Porque assim, senão você não vai encontrar o cara no LinkedIn, você não vai adicionar o cara no LinkedIn Sim. depois. Então, essa coisa de perguntar e mapear o processo de compra do cliente é uma das coisas mais importantes que tem. Verdade. Né? Então, é mapear o processo de compra para você saber o tempo que vai durar, para você saber quem é que você vai ter que conhecer no processo, e você estabelecer datas para você ter
um momento de voltar a falar com esse cara, sem que pareça que você tá sendo chato. Não, cara, você me disse que era pra eu falar com você tal data, né? Eu tô aqui falando Se na ele data uma que me data, eu falou. não tô sendo chato. Né? Você deu uma data. E- Eu gostei muito de ouvir isso, porque assim, tirando a parte da simulação, aí o é, resto tá caminhando bem. legal. Mas. Eu vejo também muito as pessoas, tipo, a questão da vergonha, né, de vender. E aí tem um grande mentor de vendas aí do meu setor, Fábio, até é o nome dele. E ele sempre fala: se você acredita no que você está vendendo, que aquilo vai melhorar a vida do seu cliente, então por que que você tem vergonha de vender? Sim. Você está melhorando a vida dele, né? É. Você está trazendo um bem para ele. Você está ajudando ele. Não é ele que está te ajudando porque em troca disso ele vai te dar dinheiro. Não, você tem que de fato acreditar nisso. Você está melhorando a vida dele, então você tem que Sim. vender ali com amor, de fato não ter vergonha de Sim, perguntar. Ainda mais numa solução validada já. Tipo, É. uma solução que funciona. Ruim é quando a geladeira, a bacia de gelo, que ainda é muito disruptivo. Às vezes, quando você tá muito com certeza assim, você fica até um pouco arrogante. Mas quando a coisa é muito clara que dá certo, tem que acreditar, pô. Você tem que ir atrás. É porque vender, pelo menos a educação que a gente teve, era muito de. Era chamado de chato, de querer. Tá querendo me vender alguma Sim. coisa, como se quisesse me tomar alguma coisa. É. Mas quando a venda de fato para solucionar uma coisa, você tem que ter orgulho disso. Uhum. Não é que você tá querendo tirar o dinheiro do cara, não. Pelo Não, contrário, você tá querendo ajudar talvez o você cara, né? esteja Exato. entregando algo de mais valor do que ele tá te pagando, né? Sim, sim. Tipo, você entende isso, né? Não, Você tem que entender isso, internalizar isso É. para você melhorar o seu processo de venda. Eu acho que para você vender até mais verdadeiramente. Falar um negócio polêmico aqui, essa geração de agora, eu não sei porque o vendedor mesmo era quando tinha que ligar pra tua casa e podia atender teu pai. Isso aí treinava a molecada na venda. Ah, tá. A que minha bater de casa de porta em casa porta, era. Não é? Ligar pra namorada, atende o pai, desliga. Agora eu não Era sei como é que é. treinamento. Pedir pizza. agora é. Pô, ali, não, eu quero calabresa com cebola, sem cebola. Com cebola, não, sem cebola. Aquilo já te Tem que deixava ligar pra mais pizzaria 20 habilidade. vezes até pô. chamar, porque eu só dava Não, o eu vou te padre. Eu falar, fico cara, pensando nisso. essa vida de ligar é difícil, né? Mas é o que tem pra fazer, né? É o que faz parte da venda. Agora, pra você não ser chato, né? Você tem que realmente, você tem que ser relevante, né? E aí você, assim, às vezes tem que quebrar o gelo e também tem que saber a hora de deixar, de esfriar o lead, de partir o próximo. Por isso que dentro da máquina, né? Você tem que ter volume. Porque se você ficar só com poucos leads, 10 leads, você fica muito apegado a esses caras, aí você fica realmente sufocando. Então, acho que outra Se tu parte tem bastante, é- tu demora a voltar nele, né? Aí tu não fica chato. tem uma linha tênue entre você deixar o cara com lead demais e ele não dá conta, ele não dá a atenção necessária, e ele também ter pouco volume, né? Então, Sim, sim. é algo que a gente também Tem aprendeu, que encontrar esse equilíbrio, sem dúvida. porque foi um momento que a gente notou que a gente tinha um account que estava com muito mais lead do que ele conseguia, de fato, trabalhar. E aí Então, perde ele não estava timing, né? trabalhando com qualidade, E ele ficava perde nessas respostas chatas. Não Uhum. chamava ninguém para almoçar, né? Não conectava com ninguém. Uhum. Então, acho que o volume é legal também. E, né, cara, o vendedor não pode ter medo de ligar, não, cara. Não. Esse aí tem que ser realmente esse cara que liga, os que atende, ele, opa, tudo bem? Opa, tudo bem? Queria falar com a Carol. Aí o pai dela, a mãe falava, tá dormindo. Mas aí eu dorme cedo, era ela que mandava dizer que tava dormindo. Olha, voou esse tempo. Caramba. Geralmente quando eu olho ele tem 1 hora que a gente começa a caminhar pro finalmente. Já tem 1h20. Acho que você deixou aqui uma contribuição, né? A história da Dia é muito bonita, parabéns. Legal, obrigado. Mas essa parte de venda foi bem legal, assim. É. Poucas pessoas falaram de venda assim com profundidade técnica, né? Uhum. Passando as Sim, etapas sim. e tal. O pessoal vai Bem curtir bastante. estruturada. Agora a gente tem um momento aqui, que é a tradição do nosso podcast, que a gente troca livros. Legal. E, ó, aí, que trouxe um maravilha aí. aqui, E E aí, como o último convidado, que o episódio também ficou incrível, o episódio do Matheus, lá da Colortel, que o mercado, né, vocês se conhecem. Legal, Por coincidência, legal. vocês se conhecem. Ele não trouxe o livro, mas ele deixou um vídeo e Olha ele só. vai te entregar em mãos aí. Beleza. Vou ver, eu entrego. Solta aí, Lucão. Cara, tô até olhando aqui. O seu tá na casa da minha namorada, ela vai me devolver. Como a gente é amigo, parceiro, eu vou te entregar, tá? Mas vou citar aqui. O que eu vou te entregar, pra mim, é um livro que mudou minha vida quando eu tinha uns 15 anos.
que é do Nassim Taleb, que hoje é muito famoso. Na época já era um pouco, mas menos no Brasil, que é o Enganados pelo Acaso, né? Que é o Enganados Fooled pelo by Acaso. Handmans, né? Tá. A É, gente pode tentar botar na edição o livro pro pessoal assistir e ver qual é a capa. aquilo ali me ensinou muito sobre o mundo em geral e sobre como existe um caminho para quem está procurando pensar um pouquinho diferente, né? E aí eu vou citar, porque também era um livro que eu fiquei muito na dúvida, e esse livro é uma bíblia para mim, para quem quer empreender. Fala de novo o nome? O segundo livro agora. Ah, o segundo? Não, segundo do livro. primeiro, só O pra... primeiro é o Enganados pelo Acaso, Enganados né? pelo Que em Acaso. inglês é o Fooled by Handmans. Tá. E o segundo é o Gestão de Alta Performance. Boa. Legal, Então, ótimo. o seu livro tá dado. Maravilha. Chegará em Vou suas cobrar do mãos. Matheusão. Isso aí. E Fala você com pode ele. Se eu dissertar um encontrar com ele pouco direto, eu vou falar, olha, é meu livro, cara. Isso, pode cobrar, pode cobrar. Boa. Eu falo do meu livro aqui? Isso. Não, legal. Então, eu trouxe um livro aqui que, né, a tradução dele, né, já tá, que traduz em português, é Atravessando o Abismo. Em inglês é Crossing the Chasm, né? Se conseguir ler em inglês o Crossing the Chasm, acho melhor, mas trouxe essa versão aqui que, assim, do Geoffrey Moore, que ele ensina a você vender produtos disruptivos, né? Na verdade, não é só sobre venda, é sobre empreendedorismo mesmo, né? O cara que está ali montando a empresa, ele precisa saber de tudo, né? Né, a gente falou bastante de venda, eu tô aqui trazendo uma bíblia, que isso aqui é muito top, esse livro, e ele deu um bom direcionamento pra gente, né? Qual a ideia, né? Para quem tá assistindo aqui a capinha, ó, você tem esse gráfico aqui, e esse gráfico ele é bem característico. A ideia é o seguinte: você criou uma solução inovadora. Sempre vai ter as pessoas empolgadas, né? Os inovadores, né? Os caras que querem testar. Mas depois de um momento você vai cair no tal do abismo, e você precisa entender, né, como é que você vende um produto disruptivo para clientes tradicionais. E assim, isso traduz a nossa vida, a vida da Diel, que eu estou tentando vender para um mercado, estou educando o mercado Sim. de que é necessário monitorar um equipamento, porque ele vai ter muito mais economia, né? Enfim, savings e melhor operação, isso vai afetar a qualidade da loja dele, enfim. Então, na moral da história, né, falando aqui para vocês, a ideia é que você tem que ter foco. Nesse momento, você tem que ter foco no que você é bom, porque você precisa entrar nesse mercado de forma excepcional e com muita propriedade, né, para você se tornar relevante né, eu acho que a principal mensagem é do foco, e vocês puderam ver aí que nós temos muito esse mantra do foco, e isso tem ajudado a gente, porque ao longo da nossa jornada a gente poderia ter olhado para o lado várias vezes e a gente se manteve no ar-condicionado, e a gente tem escalado e a gente tem conseguido pular esse abismo aí, partir para os mercados mais tradicionais. Então é um livro muito legal, cara, assim, um livro que realmente ensina muito aí para quem está desenvolvendo um novo produto. Acho que não pode ficar sem ler esse cara aqui. Então, Boa. me ajudou demais, e desde quando a gente leu, começou a aplicar alguns dos ensinamentos, né, algumas práticas. Eu via muito de foco, mas para mim foco era muito relativo, eu não entendia direito. E aí quando eu li esse livro, eu entendi de fato a ideia do foco voltado à venda, né? Qual não eu tenho que dizer, qual sim eu tenho que dizer, isso foi bem legal. Então, tá aí Legal. um Esse, livro bacana então, para quem... Esse vai pro próximo convidado aqui do Papo de Compadre, Atravessando o Abismo. Curti. Leremos. Legal, é bom. Esse nosso projeto chama-se Estante do Papo, pra gente Legal. comentar ali. É bom que vocês vão pegando várias aí também, né? Exato. Tá registrado, né? Essa corrente do livro. Bom, você já deixou muito conteúdo, a gente tá chegando ao fim, infelizmente. Legal. A gente precisa encerrar, mas deixa aí um papo de compadres pra quem tá ouvindo, pra quem tá começando a empreender, talvez quem ainda tá lá fomentando ali por uma FAPERJ, uma FAPESP, uma FAPESC ou no abismo. Deixa um resumão aí a sua história já comprova que vale a pena, né? Com técnica. Legal. E com foco, insistir. Mas às vezes aí num insightzinho, às vezes numa frase de impacto, você consegue fazer alguém mudar de ideia, às vezes que tá pensando em desistir, etc. Então, legal, a câmera é sua aí. Legal, pessoal. Primeiramente, agradecer vocês aí, né, por esse espaço. Acho que foi bem legal, o papo bem descontraído, realmente passou bem rápido. E assim, para você aí, o meu papo de compadre é que, né, se você tá montando um negócio, o primeiro passo é você ter sócios que te complementem. Acho que sem isso não vai conseguir chegar muito longe. É muito difícil uma pessoa sozinha conquistar, né? Então, acho que primeiro sócios, depois as pessoas que você vai contratar para
para sua jornada vai ser talvez a coisa mais importante. Fora isso, acho que assim é tentar fazer bem feito, né? Fazer com bastante carinho tudo e com muito empenho, né? Não é fácil, tá? Empreender não é fácil, então você tem que de fato sofrer um pouco, né? Não tem nenhuma história de empreendedorismo de sucesso que o cara, né, trabalhou 4 horas por dia e ficou olhando para a praia. Acho que isso se alguém que está contando isso, para mim isso não é verdade. Mas tem realmente as recompensas, como, né, como você transformar vidas, enfim. Então, fica aí a minha dica, né? Sócios, pessoas e foco, né? Foco, não tenta ir muito longe, não tenta sair de sua zona de conforto demais, não, porque pode ser um risco, né? E empreendedor, ele corre riscos calculados. Né? Verdade. Perfeito. Vitor, prazer ter você aqui. Obrigado pelo conteúdo, foi incrível mesmo. A sua Foi profundidade técnica, num geral, na parte de refrigeração. A gente acabou não falando. A gente falou de IoT, né? Que são os sensores e tal, toda a automação. Que a gente começou falando disso, né? Para poder trazer mais eficiência. Você é muito bom tecnicamente e na parte de vendas e comercial você deu uma aula aqui pra gente. Obrigado mesmo. Legal, Aprendi conte comigo. muito, tenho certeza que a turma que assistiu aprendeu bastante. Você dá as redes sociais e dá o tchau, então, por hoje. Então sigam a gente nas redes sociais, no Instagram, se inscreva no canal do YouTube e até a próxima, pessoal. Foi um prazer estar aqui. Obrigado, Vitor, pela sua Obrigado, participação, pessoal. por todo o conteúdo. Valeu, turma. Um Valeu. abraço, até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.